Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Deluana Buz, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Hoje aqui comigo está o nosso colega João Guedes, também jornalista aqui do Parlamento. Boa tarde, João. Boa tarde, Deluana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lembrando que esse programa é transmitido pela TV AL, em sinal aberto para todo o estado, e também no canal Assembleia SC no YouTube. Isso, e lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville, e também com a cobertura especial das redes sociais aqui do Parlamento Catarinense. E a gente começa a edição de hoje já falando da votação que vai começar daqui a pouquinho aqui na ordem do dia, com vários projetos na ordem do dia. E um dos projetos que vai ser discutido é de autoria do deputado Márcio Machado, que está aqui com a gente. Deputado, muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no programa Conecta, para falar desse projeto de sua autoria, que traz modificações num programa do governo do estado, que é o Bolsa Atleta. E essa alteração proposta pelo senhor busca permitir que atletas de fora do estado possam receber a bolsa também. Inicialmente o senhor sugeriu 5 anos, mas teve emendas ao projeto, foi diminuído para 2 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa alteração proposta pelo senhor. Pois bem, então, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. O esporte molda caráter, ele diferencia onde ele está implantado. Então, a partir desse momento, vários atletas de rendimento e vários atletas em Santa Catarina que não nasceram no estado, mas vieram aqui e foram muito bem acolhidos, eles também querem participar. E o projeto original diz o seguinte: não pode dar bolsa atleta para quem mora, quem não é nascido em Santa Catarina, ou ele fez alguma formação no esporte. Então, só essas duas formas de receber o recurso. Dessa maneira, nós fizemos uma alteração para 5 anos. Os deputados entenderam para a gente reduzir para 2 anos. Então, aquele atleta que morar em Santa Catarina, seja da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Paraná, está apto a receber a Bolsa Atleta, poder continuar fazendo aquilo que ele ama, que é o esporte. E, deputado, essa flexibilização dessa regra, né, porque a lei atual permite que só atletas nascidos em Santa Catarina possam receber. O senhor está propondo que um atleta que mora pelo menos há 2 anos também possa receber. Isso, no fim, pode ser importante para incentivar, qualificar o atleta catarinense, que vai poder ter um intercâmbio maior com atletas de outros estados, que vão ter um incentivo maior para permanecer aqui, né? Pois bem, então várias pessoas estão vindo para o estado de Santa Catarina pelas suas belezas, pela economia, e muitos atletas também. Então, com essa alteração da lei, a gente vai possibilitar que de fato o estado seja inclusivo, para que eles possam também participar com a Bolsa Atleta e contribuir para o desenvolvimento, especialmente no que tange ao rendimento de alto rendimento, turismo de esporte. Por exemplo, lá em Lages, nós tivemos o Parajás, que lotou todos os hotéis, toda a estrutura estava lotada, a cidade estava em festa, estava feliz, e é isso que nós queremos, que dê certo aquele que tem um dom e ele precisa receber um recurso para poder continuar, seja no esporte ou em outra atividade, que ele tenha também o estado de Santa Catarina esse tipo de benefício, reduzindo para 2 anos, ele morando aqui no estado. Deputado, o senhor estava falando de receber esse recurso, né? E muitas vezes isso faz muita diferença para o atleta, que não é fácil também de ganhar dinheiro, né? Não é fácil. Quem está participando, ele tem muitos gastos, né? Tem uma roupa adequada, uma alimentação também com nutricionista. Então, nós precisamos dar o quê? Ferramentas para que ele possa continuar lapidando aquele dom. E isso é muito importante. Então, a Assembleia está em consonância com os interesses, né, do Estado de Santa Catarina, especialmente aquele que vem para cá, já está há 2 anos morando, porque acredita no nosso Estado, você é muito bem-vindo. Todos que estão vindo para cá são muito bem-vindos e ainda mais praticando esporte, que ele agrega muito valor na formação intelectual, humana desse indivíduo. O senhor falou agora há pouco, né, da tramitação que teve aqui na casa, inclusive com emendas. Eu queria que o senhor falasse agora dos próximos passos também, né? Provavelmente vai ter uma votação na tarde de hoje. Quando que realmente isso entra em vigor aqui em Santa Catarina? Pois bem, após a aprovação aqui no plenário, vai para o governador Jorginho Melo. Ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar ou silenciar. Sancionou, está válido. Se ele vetar, volta para cá para a gente derrubar o veto. Pelo menos é isso que eu acredito que a gente vai poder fazer. E caso ele silencie, volta para o presidente Júlio Garcia fazer a promulgação da lei. Se ele silenciar em 48 horas, vai para o vice-presidente.
Deputado, uma última pergunta. A gente tem uma noção mais ou menos de quantos atletas que poderão ser beneficiados com essa nova legislação? Não existe ainda um censo, né, adequado, porque nós precisamos ainda avançar em várias áreas. E essa é uma área. Quantos vão ser beneficiados? A gente não sabe ainda, mas que é um programa maravilhoso, a Bolsa Atleta, tanto de Santa Catarina quanto vários outros municípios, que agregam muito valor e ele pode continuar fazendo o que ele ama fazer, que é o esporte. Quando a gente faz algo que a gente ama fazer, a gente faz diferente, mas só que precisa ter um incentivo. E o incentivo agora vai ser também para aqueles atletas, não só os nascidos em Santa Catarina ou com formação na área do esporte aqui no nosso estado, mas também aqueles que já estão morando há mais de 2 anos. Deputado Márcio Machado, muito obrigada pela presença ao vivo aqui no programa Conecta, trazendo informações sobre esse projeto de lei que vai ser votado na tarde de hoje, na ordem do dia, daqui a pouquinho, a partir das 16 horas. Agora a gente fala um pouquinho da audiência pública que foi realizada na manhã de hoje, promovida pela Comissão de Turismo e de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, em pauta as bacias hidrográficas aqui de Santa Catarina, né, João? Exatamente, Deluana. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Assembleia Legislativa reuniu representantes de órgãos públicos, ambientalistas e também parlamentares para discutir hoje de manhã aqui na Assembleia o futuro da gestão dos recursos hídricos aqui de Santa Catarina. Existe uma preocupação muito grande dos ambientalistas e também do deputado Marquito, do PSOL, que é o presidente dessa comissão, sobre como deve ser feito a gestão dos rios, do futuro dessa área aqui em Santa Catarina. O deputado Marquito está aqui com a gente para conversar sobre isso. Muito obrigada. Deputado, nessa audiência pública, um dos principais temas levantados foi justamente a preocupação com relação a como está a gestão das bacias hidrográficas, são 16 aqui em Santa Catarina, né? Esses comitês de bacias hidrográficas que fazem a gestão, eles autorizam os usos, as aplicações dessas bacias. Qual o principal problema que vocês estão identificando em relação à gestão dos rios aqui em Santa Catarina? Então, primeiro é importante a gente destacar que a política de gestão de recursos hídricos, ela tem mais de 30 anos, a política nacional. E ela parte do princípio que a gestão local, territorial, ela é feita de forma participativa e de forma coletiva e conjunta com os atores daquele território. Então, uma região de bacia hidrográfica, às vezes ela envolve 20 municípios, 15 municípios, 18, 30 municípios. E isso demonstra a forma de fazer uma gestão mais coletiva. O que está acontecendo no estado é que a gente tem alguns problemas que está travando essa gestão. Então, os comitês de bacias, como tu bem falaste, são 16 comitês de bacias em Santa Catarina. Esses comitês são constituídos por entidades representativas da sociedade civil. Essas entidades representativas, elas ajudam a fazer a gestão daqueles recursos, como, por exemplo, o cuidado ambiental da mata ciliar, como, por exemplo, as formas de utilização e de captação daquela água, as formas de tratamento ou como está sendo contaminado ou não. E esses comitês de bacias não estão funcionando em Santa Catarina, porque eles não têm condições instaladas para funcionar. Não tem uma secretaria, não tem as pessoas disponíveis ou com um recurso próprio. Todos eles atuam de forma voluntária, representando suas entidades. E essa ausência de uma estrutura tem atrapalhado o funcionamento. E o que tem ocasionado? Ocasionado a falta de políticas públicas efetivas lá na ponta para proteger os recursos hídricos, né? E Santa Catarina é o estado que mais acende alerta climático no Brasil, e os alertas climáticos estão muito envolvidos com a questão dos recursos hídricos, então são chuvas intensas e também estiagens cada vez mais alongadas em Santa Catarina, e para isso é preciso ter uma boa governança, uma boa gestão desses recursos. Por fim, a audiência ela debateu isso junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, a SAMAI. Ela debateu isso junto com representantes dos comitês de bacias, do Fórum de Comitês de Bacias, e a gente saiu com alguns encaminhamentos importantes, né? Como, por exemplo, o funcionamento do fundo, que dá o fundo hídrico, né? Que é o que dá os recursos para poder desenvolver as atividades. Nós também estamos com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos trabalhando com uma velocidade muito baixa diante das demandas necessárias e, principalmente, a contratação de uma organização gestora para dar o suporte para que os comitês de bacias consigam funcionar. E está sendo encaminhado um processo de contratação da UDESC para a Universidade do Estado de Santa Catarina poder dar esse suporte para os comitês de bacias funcionarem. A partir desses encaminhamentos, em quanto tempo que é esperado que esses comitês estejam funcionando apropriadamente? Alguns deles estão funcionando de forma bem precária, outros estão paralisados desde dezembro do ano passado.
Aqueles que funcionam muito a cargo da disposição muito voluntária dessas pessoas que compõem e representam suas entidades. O secretário ele não quis colocar uma data, mas afirmou que o processo de contratação da UDESC está nas últimas fases e que em breve eles conseguirão já dar a capacidade instalada para que os comitês funcionem. Deputado, o senhor estava falando aí da manutenção, do cuidado com as bacias hidrográficas aqui em Santa Catarina. Qual é a maior preocupação que existe atualmente? A maior preocupação é sobre as inundações e a estiagem, E também a forma com que vai ser implementado a outorga, que é o pagamento por setores da sociedade para captar água e utilizar água em setores econômicos, como agricultura intensiva, como indústrias que utilizam muita água e que essa captação precisa ser remunerada para que esse recurso financeiro retorne em formas de proteção daquela bacia hidrográfica. Então, é urgente o trabalho de proteção das matas ciliares para que a gente tenha a manutenção daquela água. É fundamental que se tenha programas de prevenção e proteção e restauração de toda a bacia hidrográfica. É fundamental que se tenha programas de monitoramento da qualidade dessa água. Nós temos águas muito contaminadas hoje em Santa Catarina. Estudos falando um pouco das águas submersas e dos aquíferos que nós temos em Santa Catarina. Então, muita coisa precisa ser feita do ponto de vista da segurança hídrica, porque a segurança hídrica ela é uma das principais questões assim que afeta em qualquer momento de crise. Numa enchente, por exemplo, a gente fica sem água potável. Já percebeu? Na estiagem, vários setores econômicos perdem muito dinheiro. A suinocultura, a avicultura, a agricultura em geral, perde muito recurso com as estiagens que nós temos no meio oeste, no oeste catarinense. Então, a política de recursos, a gente avaliou que é uma das mais importantes hoje para Santa Catarina, porque é ali que se discute, inclusive, formas de prevenção de desastres ambientais ou de eventos climáticos extremos, E a gente está vivendo uma emergência climática. Essa é a grande preocupação daqueles que estão ali atuando nos comitês, E essa emergência climática, ela exige políticas públicas fortalecidas e estruturantes. A política pública de recursos hídricos e os comitês de bacias funcionando, eles são uma fortaleza para Santa Catarina. Por isso que a gente se dedicou a fazer essa audiência pública, colocar em diálogo os comitês de bacia e a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde do Estado para conversar. Inclusive, deputada, essa questão dos recursos hídricos deverá ser levada para a COP30 também em novembro em Belém do Pará. Isso, nós estamos realizando conferências preparatórias regionais. Agora, dia 25 de setembro, às 18h30, nós faremos aqui na Grande Florianópolis, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, e tem aparecido muito a necessidade dos eventos climáticos extremos que têm impactado enormemente Santa Catarina, especialmente na estiagem na região do oeste e meio oeste. Deputado, e essas sugestões colhidas nesses eventos aqui em Santa Catarina, como eles vão ser apresentadas lá em Belém? Nós já acordamos com a presidência da Casa, com a Escola do Legislativo, com a presidência da COP30, com a Câmara Federal, que nós vamos reunir numa publicação todos os encaminhamentos feitos pelas 5 conferências regionais que estamos fazendo, junto com as que o deputado Mauro de Nadal, através da Frente Parlamentar, também está fazendo, e vamos juntar numa publicação, e essa publicação será entregue à presidência da COP, para que Santa Catarina esteja expressa e documentada as demandas necessárias, e também entregar para os órgãos estaduais necessários, para que também criem as políticas públicas, como, por exemplo, de implementação de financiamento para as ações de restauração, recuperação e adaptação climática. Ok, deputado. Muito obrigada. Então, deputado Marquito do PSOL falando com a gente sobre essa audiência pública realizada aqui pelo Parlamento Catarinense. A gente já quase 16 horas, daqui a pouquinho começa a ordem do dia. Como a gente já falou com o deputado Márcio Machado, esse é o projeto de destaque na tarde de hoje, né, João? Exatamente. O principal destaque da ordem do dia, da sessão ordinária que começa daqui a pouco aqui no plenário da LESC, é esse projeto de lei que flexibiliza as normas para o acesso de atletas ao programa Bolsa Atleta, que é um benefício financeiro que é pago desde 2022 aos atletas aqui em Santa Catarina. Então, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. Você segue então com a nossa programação, acompanhando então a votação da ordem do dia daqui a pouquinho, a partir das 16 horas, aqui na TVAL, aqui na Assembleia Legislativa. Uma boa tarde para todos.